Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma videoaula no Dicas de AdWords. Eu sou o Antônio Muniz. Hoje nós vamos realmente dar uma dica no Google AdWords. Nós vamos falar de termos de pesquisa e informações sobre o leilão, mas nós não vamos falar sobre a ferramenta para estimar tráfego. Nós vamos falar sobre mensuração de resultados nas campanhas e identificar pontos de palavras que devem ser negativadas e desempenho da campanha. Antes de falarmos sobre isso, eu quero esclarecer uma dúvida que tem aparecido bem comum aqui no Dicas de AdWords, que o pessoal vem perguntando constantemente, sobre ter mais de uma campanha dentro da mesma conta. Se é possível e como fazer. É possível, desde que o recomendado é que você tenha uma campanha para cá. A campanha vai depender um pouco de cada segmento, a sua estratégia, enfim. O ideal é que seja uma campanha para várias campanhas para a mesma empresa. Pelo que eu vejo nas perguntas, a pergunta é mais relacionada a ter campanhas de empresas diferentes na mesma conta. Pode. Mas não é recomendado, porque você vai ter questões de faturamento. Se uma das contas der problema, algum site der problema, você pode correr o risco de afetar toda a sua conta. Então o ideal é você dividir cada um na sua conta, cada empresa tem uma conta específica e automaticamente seu orçamento específico. E para quem vai gerenciar a conta, o ideal é abrir então uma MCC e administrar todas as contas dentro dela. Mas vamos enfim ao assunto da aula, termos de pesquisa e informações sobre o leilão. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta ela está dentro da aba, ela pode estar dentro da aba campanha, ela aparece tanto em campanhas, grupos de anúncios e palavras-chave, mas ela é mais eficiente dentro das palavras-chave. Eu estou aqui com a conta da Emergência de exemplo, só para a gente ter alguns detalhes mais aprofundados para a gente ter noção do que está se passando. O que é importante a gente saber, como ela é uma ferramenta que traz informações de quais foram os termos pesquisados e como está o desempenho, é importante que você verifique esses dados com um período maior de tempo. Do dia, ele até exibe dados do dia, mas eles não são tão significantes. Então o ideal é assim, você pegar em torno de 14 ou até mais dias, se possível. Tá? Vou pegar aqui 14 dias, vou colocar nos últimos 14 dias. Tá? A gente vai selecionar as palavras-chave, a gente pode ver dados sobre uma palavra-chave específica ou de várias palavras, o conjunto. Eu vou optar pelo conjunto. E eu vou clicar aqui, como vocês estão vendo, eu estou em nível de campanha, não em nível de grupo, então eu estou vendo todas as palavras da minha campanha. E para a gente achar essa ferramenta que vai ajudar a gente a negativar termos que estão trazendo palavras pouco eficientes e também identificar o desempenho da nossa campanha, a gente vai clicar aqui em detalhes e aqui a gente encontra termos de pesquisa e aí eu vou optar por, aqui como a gente selecionou todos, não tanto faz a gente optar por selecionado ou todos, que vai dar na mesma. Tá? Selecionado, ele vai me mostrar quais foram os termos daquelas palavras que a gente selecionou, quais termos reais foram pesquisados para a campanha, que foram pesquisados e a pessoa clicou no anúncio. O que é interessante aqui a gente analisar? Como a campanha da emergência é uma campanha que envolve palavras de correspondência de frase exata, elas vão estar mais dentro do esperado. Então a gente vai dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona. Mas vamos dizer aqui, por exemplo, que a minha campanha seja voltada para o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não quero que ele apareça para São Paulo, para pessoas que estejam pesquisando por agência digital em São Paulo ou algo do tipo. Então eu vou vir aqui, vou selecionar essa palavra. Vou verificar se tem alguma outra, por exemplo, links patrocinados do Facebook, não é bem o que eu quero, o tipo de cliente que eu quero campanhas só de Google AdWords. Links patrocinados, cliques, ok. Freelance, não, eu não quero que pessoas que estejam pesquisando por trabalho.
Eu quero pessoas que estejam interessadas em contratar o serviço de marketing digital. E assim a gente vai analisando as palavras e vendo quais realmente estão relacionadas ao nosso serviço e o que não está, o famoso duplo, triplo sentido. Se você utilizar palavras de correspondência ampla, é fundamental você usar essa ferramenta pelo menos uma vez por semana na sua campanha para identificar essas palavras que podem estar gerando tráfego e custo desnecessário para a sua campanha. Se você quer enxugar os custos, se você não quer ter gastos com termos desnecessários, você vai precisar dela. Mas enfim, selecionamos as palavras, vou subir aqui para ficar mais claro. Vocês vão encontrar aqui adicionar como palavra-chave negativa, ou também, se você achou que é uma palavra muito eficiente, por exemplo, link patrocinado, agência marketing digital, você pode selecionar elas para adicionar a sua campanha. Mas nesse caso aqui eu vou adicionar para negativar. Então eu vou selecionar e aí fica como dica que às vezes nem sempre você quer negativar o termo exato, porque aí você vai ter um número maior de palavras. Então, às vezes é preferível você negativar ele em correspondência ampla e só a palavra específica. Por exemplo, São Paulo, SP, agência digital, eu tenho interesse que apareça o meu anúncio, mas eu não quero que apareça quando as pessoas incluam o SP na pesquisa. No mesmo caso aqui, links patrocinados, ok, mas Facebook, para todas as pessoas que vão ver no Facebook não me interessam. E freelancer aqui no final, aqui também. Ou vamos usar aqui, nessa aqui a gente vai deixar ela com a correspondência exata. E aqui eu vou salvar. Nesse caso aqui eu não vou salvar, que já foi feita essa análise, tá? Mas no caso seria salvar e ela já teria sido incluída em sua lista de palavras negativadas, tá? Vou então cancelar aqui. Agora vamos analisar a outra ferramenta. Essa ferramenta, então, como eu falei, ela ajuda você a evitar custos desnecessários na sua conta. Você já teve esses custos, você já está tendo esse custo, então essa ferramenta faz com que você elimine esses custos, evite esses gastos no futuro. Tá? Vou clicar aqui na campanha de novo, palavra-chave novamente, e vou selecionar ela aqui. Vou clicar em detalhes e agora eu vou ver as informações do leilão. Essas informações são eficientes para você entender como estão os seus concorrentes perante a você. Então, por exemplo, aqui a gente consegue identificar que a minha parcela de impressões de exibição na segmentação que eu fiz é de 64,73%, enquanto o Google exibe em 85,55%. Outros concorrentes na média de 20% até um pouco menos da parcela de impressão. Ok? Então aqui você consegue identificar, por exemplo, onde você estaria podendo ter, por exemplo, uma perda de clientes. Por exemplo, o Google está conquistando mais. Eu tenho um concorrente que eu sei que ele tem mais clientes que o meu, porque ele está aparecendo mais do que a minha parcela de impressão. E outra informação importante é aqui você verificar se as palavras-chave estão realmente de acordo com o seu segmento. Se tiver algum concorrente fora da sua área de prestação de serviço, é que provavelmente a sua campanha está mal montada, você precisa repensar suas palavras-chave, ou de repente, às vezes é porque ela está muito ampla, e mudar para correspondência exata ou de frase. Vamos entender um pouquinho mais aqui desse relatório, o que ele pode trazer de dados eficientes para a sua campanha. Posição média, aqui você vai ver a sua posição média com relação aos concorrentes. Então eu sei aqui que o Google sempre aparece entre a primeira e a segunda posição, e eu estou aparecendo entre a segunda e a terceira posição. Tá? E aqui, agora, a taxa de sobreposição, ela mostra a porcentagem de vezes que os concorrentes apareceram quando o meu anúncio também foi exibido. Então, por exemplo, aqui o que acontece? O que ele me mostra? Toda vez que o meu anúncio, em 84% das vezes que o meu anúncio aparece, o do Google também está presente. Da mesma forma, aqui aí a gente consegue identificar que o da BidSmart 21% e assim por diante dos demais concorrentes. Na posição, aqui em posição acima da taxa, eu identifico qual a porcentagem de vezes que esses concorrentes apareceram com o anúncio em cima
concorrendo no mesmo leilão, qual a porcentagem de vezes eles apareceram acima do meu posicionamento. Então aqui a gente tem alguns concorrentes que estão sempre aparecendo acima do meu posicionamento quando a gente está disputando um leilão. Tá? Então a gente aqui consegue identificar, por exemplo, se existe algum concorrente que você quer se sobreposicionar, ou como eu deveria trabalhar o custo das minhas palavras-chave com relação à análise do que o concorrente está fazendo. Tá? Taxa da parte superior da página, ele mostra a porcentagem de vezes que o meu anúncio foi exibido nas primeiras posições. Então aqui a gente consegue identificar que o meu anúncio foi exibido em mais de 70%. Se eu quero manter sempre meus anúncios entre primeiro e terceiro, essa coluna aqui vai me dizer se eu estou cumprindo esse objetivo ou não. Alguma das pesquisas, o meu concorrente está, quer dizer, eu estou fora, estou aparecendo na quarta, quinta posição. Essa análise é interessante você fazer palavra por palavra. Aqui a gente selecionou todas, mas se você puder e tiver tempo, lógico, fazer palavra por palavra, ela se torna muito mais eficiente. Tá? E por fim, a parcela de vitória, ele mostra a quantidade de vezes que o seu anúncio apareceu numa posição melhor que a dos concorrentes. Então eu vejo aqui que apenas 16% das minhas pesquisas eu apareci num posicionamento melhor que o do Google. Bom, pessoal, essas análises elas ajudam a vocês a medirem e identificarem o melhor desempenho na sua conta. É importante vocês fazerem essas análises constantemente, verificar o que está realmente dando resultado para a sua campanha, o que vocês precisam ajudar. Essas duas ferramentas elas vão ser a base principal para fazer essa análise, junto com os dados CTR, taxa de conversão, taxa de impressão. Taxa de conversão, lógico, é sempre a principal. Se você tem essa métrica, use ela como referência em todas as bases de dados que vocês tiverem. Pessoal, dicas de AdWords hoje é isso. Se vocês têm alguma dúvida, continuem utilizando os nossos comentários. Fiquem à vontade em fazer, esclarecer, postarem suas dúvidas, pois assim a gente até consegue produzir um número mais vasto de vídeos esclarecendo a dúvida de vocês. Se tiver algum comentário também a fazer, alguma sugestão, postem, utilizem os nossos comentários. Além disso, estamos no Facebook, na nossa fanpage. Curtam a nossa fanpage, acessem. Então, pessoal, até a próxima videoaula.